E aí, olha só, analisando redação, apareceu aqui outra dúvida, até do pessoal da área de controle, mas eu vou falar para todo mundo que faz discursiva para concurso público, faz redação para concurso público. A dúvida se deu, vou até abrir aqui outra redação para mostrar a partir de uma redação comum. Se deu em relação a um detalhe. Júnior, eu faço rascunho, você acha que no dia do concurso dá tempo de fazer rascunho ou não? Bom, vou falar minha dica, 22 anos de trabalho, rascunho. Aliás, se você tiver discursiva junto com prova objetiva, a primeira coisa que você pega é a redação para você fazer o rascunho da discursiva. Ah, mas não vai dar tempo. Dá sim, porque quem passou no concurso fez exatamente o que eu vou mostrar para você aqui. A pessoa rascunha primeiro, corre para a prova objetiva, terminou de fazer aquelas partes mais seguras da objetiva, ela vai lá para a folha definitiva, tá certo? Da redação. Ela pode reservar aqui uns 15 minutinhos que dá tempo de ela passar a limpo essa parte aqui. Por que é importante rascunhar? E muita gente não leva isso a sério. Gente, por conta da nota de apresentação. Professora, mas eu vou fazer um concurso em que a objetiva não é junto com a discursiva, não. Só tem discursiva. Vão ser 3 horas para fazer 3 discursivas, 4, etc. Mesma coisa. Tem que fazer rascunho. Tem que fazer rascunho. Você tem que treinar a discursiva a tal ponto, de tal modo, que o rascunho ele já tem uma estrutura pronta. Então você vai chegar na discursiva e montar o seu rascunho conforme a estrutura preliminar que você aprendeu durante o processo de treinamento. Tem que fazer. Por quê? Porque se você perder ponto em apresentação, já era. Por exemplo, é muito difícil. Eu vou falar já era não porque tem história de milagre ali. Uma hora eu mostro pra vocês. Mas por que eu falo a importância do rascunho? Vou te mostrar alguns problemas envolvendo o rascunho. Olha só, quando a gente não consegue fazer o rascunho, ou mesmo fazendo e cometendo os mesmos erros, não é? O que acontece? A gente dosa mal o tamanho da letra. Você pode ver que aqui o cara começa com uma letra bem maior, vai chegando ao final da linha, ele aperta para tentar fazer com que isso aqui caiba. Então, ó, vai chegando, a letra vai oscilando de tamanho durante a redação inteira. Esta oscilação leva à perda de nota em apresentação. Tem que evitar o máximo que você puder esse tipo de situação. Tá vendo que o examinador vai reparando a recorrência desse tipo de situação. Pode ver que até sobrou um espaçozinho aqui para o aluno responder, mas ó, e o medo de não caber? Na hora que você está fazendo automaticamente a sua redação, tá bom? Agora, se treinou o rascunho, já sabe, para você já redimensionar a sua letra quando você nota que não vai caber, certo? Simples assim. Por exemplo, se você vai fazer um exercício um pouco mais robusto, que é o caso de uma peça técnica, por exemplo, eu vou falar para vocês um erro mais comum nas peças técnicas é a falta de dosagem em relação ao rascunho da discursiva, não é? Por exemplo, pode ver que essa letra é bem extensa, tá vendo? A aluna solta linhas aqui, ó, soltou uma linha, soltou uma linha, soltou uma linha, né? Tem uma tabulação bastante assim, interessante, né? Um tamanho bom, tá certo? Para ingressar no parágrafo. Porém, o tamanho máximo da redação era de 50 linhas. Olha, se fosse o concurso, sabe o que ia acontecer aqui ao final? Ela estaria espremendo todas as letrinhas para tentar fazer com que isso aqui coubesse. E não coube porque não calculou. Então, a falta de cálculo vem exatamente da ausência do rascunho. Por exemplo, para quem vai fazer peças, né? Eu falo o seguinte: faça o seu rascunho sem saltar linhas. Você vai fazer o seu rascunho, colocar todo o conteúdo que você quer colocar, da forma como você quer colocar, sem saltar essas linhas aqui. Por quê? Porque na hora da prova, por mais que isso aqui esteja sendo avaliado, existe, gente, um limite de tolerância do examinador. Por exemplo, vou citar um caso para vocês. No concurso da CLDF, que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, havia também redação oficial para o pessoal do nível médio, tá? Aqui é nível superior, lá é nível médio. Então, o que aconteceu? Quando aqueles alunos, né, foram fazer a discursiva deles, fizeram rascunhos, meus alunos fizeram rascunho, eles viram que a quantidade de assuntos que a FCC pediu não caberia numa redação saltando as linhas, conforme o manual de redação exigiu. E o que aconteceu com esses alunos? Eles preferiram fazer sem soltar linhas. A banca simplesmente não deu nenhum retoque na nota para menos. Né? Eu tive lá aluno que tirou total, mesmo não tendo saltado as linhas. Por quê?
Porque a banca percebeu que o aluno teve que fazer escolhas de Sofia, ou seja, fazer escolhas difíceis. E ele votou pelo conteúdo, ele escolheu o conteúdo. Então, essa é a questão do rascunho. Quem vai fazer peça técnica, faça o rascunho primeiro, sem soltar linhas. Porque aí você vai ver ou se você vai reduzir o tamanho da sua letra, ou se você vai diminuir o tamanho deste recuo aqui, né? Ou se você vai optar por soltar linhas, ou simplesmente esquecer e dar valor ao conteúdo, tá bom? Então guarda essa dica, é muito importante para você passar em concurso, né? São 20 anos aí, mais de 20 anos dando aula, e as dicas que eu passo é dica de gente que passou em concurso. Não é dica minha não, é dica de quem foi aprovado em concurso, tá bom? Um beijão para você.